Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos falar a respeito do Mestre. Para nós espíritas, é uma grande satisfação, uma grande alegria falar de Jesus, à luz do Consolador prometido por Ele mesmo. Principalmente numa manhã radiosa, cercada de tantas pessoas bonitas, nós vamos falar a respeito daquele que é nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, aquele que nos conduzirá ao Pai, aquele que é realmente a luz dos nossos caminhos. Este momento que nós estamos vivendo é um momento espiritualmente histórico para a humanidade. Todos nós estamos observando as mudanças que ocorrem em nosso planeta e vemos que essas mudanças estão previstas realmente nas próprias obras da codificação espírita, porque fazem parte de um ciclo evolutivo em que os planetas também estão inseridos. Todos nós sabemos que estamos numa fase de transição planetária. Estamos observando muitos eventos que caracterizam essas mudanças, como, por exemplo, guerras, rumores de guerras, pandemias, dissensões sociais, ditadores que caem, regimes que mudam. Estamos observando realmente que em todas as partes do globo essas mudanças estão ocorrendo. Resgates coletivos muito grandes. Sempre ocorreu, mas agora um pouco mais, porque faz parte realmente de uma característica evolutiva de nosso planeta. Dada a nossa condição evolutiva, todas as mudanças acontecem, infelizmente, ainda com muita dor, com muita perda. E, por outro lado, vivemos também grandes avanços tecnológicos. Vivemos a era em que o homem poderia ser chamado de homo tecnológicos. Encurtamos as distâncias através dos meios de comunicação. Vasculhamos um pouco do macrocosmo, do microcosmo, da intimidade das partículas. O homem criou grandes sistemas tecnológicos. E apesar de todos esses avanços intelectuais, observamos que o homem ainda tem grande dificuldade de ir até o seu próximo. Grande dificuldade ainda em perdoar, em amar, em ser fraterno. Ou seja, pensamos assim, entendendo que a mensagem de Jesus está cada vez mais atual, extremamente avançada, porque falta o homem ainda equilibrar a inteligência intelectual com a inteligência moral. A inteligência moral já é um pouco mais lenta, porque para nós, por exemplo, modificarmos um único hábito em nossa existência, pode levar uma encarnação inteira. Gradativamente o homem, através dos resgates depurativos do espírito, através das provas regeneradoras, o homem vai gradativamente formando a sua personalidade espiritual. Ele vai percebendo a finalidade primordial de enriquecer o seu espírito. E quando ele conseguir entender esta característica em si, vai descortinar à sua frente um horizonte de luz inimaginável até então. Aí ele conseguirá equilibrar a inteligência moral com a inteligência intelectual. Essas serão as asas da libertação do ser humano. Ele conhecerá a verdade. Ele conseguirá ter uma fé raciocinada, uma fé com obras principalmente, que é a proposta da doutrina espírita. Porque todos nós sabemos que o espiritismo não é uma fé contemplativa, não é uma fé de rituais e simbolismos, mas é uma fé com obras e voltada ao bom senso, voltada à razão, e que observa os fenômenos da própria natureza. Porque o espiritismo lida com coisas, com 5 pontos fundamentais,
que o homem chegará a esses mesmos termos através de vários pontos de observação, que é, por exemplo, a crença em Deus como a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, que é a crença na reencarnação, que é a crença na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos e na imortalidade. Apesar deste pequeno preâmbulo que nós fizemos, nós vamos hoje falar de Jesus à luz da doutrina espírita. Como o espírita observa Jesus? Primeiramente, nós vamos entender o seguinte: através das obras da codificação e das obras complementares, nós vamos observar que através do Espiritismo nós conseguimos nos aprofundar na mensagem de Jesus. Nós conseguimos vasculhar o âmago da sua fala, da sua mensagem. Desta forma, nós vamos completar o nosso raciocínio entendendo que a doutrina espírita tem como base fundamental a mensagem de Jesus. Como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos da codificação qual o espírito mais perfeito que já surgiu na Terra, e eles falaram sem titubear: Jesus, para servir-nos de modelo e guia. Mas o espírita, através das obras mediúnicas, consegue vasculhar coisas que não existem em lugar nenhum. São revelações, porque o Espiritismo é realmente uma revelação. E o que caracteriza uma revelação é o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca adultera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo. Então vamos imaginar qual terá sido o panorama social que Jesus enfrentou para transmitir a sua mensagem. Imaginem o mundo há 2000 anos. Seria a mesma coisa que nós sairmos do nosso amado Brasil e irmos pegar, por exemplo, o Espiritismo num país radical, num país fundamentalista. Foi esse o clima que Jesus teve na sua época. Que coragem, que moral, que autoridade espiritual. Falou coisas que estão encravadas na psicosfera terrestre até hoje, e cada vez mais forte. Passou pelos desmandos do Império Romano, passou pelos desmandos da Idade Média, e a mensagem continua. Só isso já caracteriza a sua grandeza espiritual. Nós falamos tantas coisas que se perdem, mas quando Jesus falou, ficou realmente encravado na psicosfera terrestre. Ficou magnetizado de uma forma que até hoje nós conseguimos entender a sua mensagem. O âmago da mensagem não acabou, permanece cada vez mais forte. Todos os fenômenos, entre aspas, dos chamados milagres feitos por Jesus, estão explicados hoje pela doutrina espírita através dos fenômenos da própria natureza, fenômenos de magnetismo, fenômenos de fluidos. Esses fenômenos fazem com que sejam explicados realmente quando ele curava, quando os ouvidos moucos restauravam o equilíbrio, quando os olhos escurecidos recuperavam a luz, quando os membros hirtos regeneravam o tônus muscular. Tudo isso está explicado através dos fenômenos de fluidos e o conhecimento do perispírito. Porque conforme está no livro A Gênese de Allan Kardec, lá está dizendo a respeito de algumas características do mestre, recomendo que leiam. Lá está escrito, por exemplo, que ele vivia o suficiente, ele estava ligado por laços extremamente suaves para manter aquele curto período que ele estava aqui na Terra entre nós. Porque vocês imaginem, é como colocarmos o sol dentro de um vasilhame.
O maior sacrifício do Mestre foi realmente ter encarnado no mundo primitivo como o nosso. Esse foi o maior sacrifício de Jesus. Toda a história dele entre nós, inclusive a crucificação, tudo isso teve que ser cumprido, porque iria justificar a boca profética e declará-lo realmente como sendo o Messias prometido. Então, se Jesus, por exemplo, quisesse sair da cruz, ele poderia, porque conforme disse a Gênesis ali, ele tinha completo domínio sobre a matéria. Ele dominava a matéria como ele queria. Ele parava uma tempestade, ele modificava as substâncias. Por quê? Ele, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, recebeu em sua responsabilidade uma esfera incandescente que seria hoje o nosso planeta. E através dos espíritos que interpretam seu pensamento, plasmou o nosso planeta, criou a nossa morada, e a responsabilidade de Jesus não está somente vinculada à Terra, está vinculada a outros orbes também, como por exemplo, aquele orbe que está em Capela, na constelação do Cocheiro, que vieram os espíritos degradados para a Terra, sobre os auspícios maravilhosos de Jesus. Aquele planeta que está no livro Renúncia, da qual Alcione é uma das habitantes, ele também é responsável por aquele planeta, um planeta feliz. Ele é responsável por esse planeta que foi criado por ele mesmo também, para que os espíritos fossem degradados daqui da Terra para lá, nesse período que nós estamos vivendo de transição planetária, onde os espíritos recalcitrantes estão se reencarnando em mundo primitivo, compatível com o seu estado espiritual. Então vejam que maravilha. A autoridade espiritual de Jesus é muito maior do que nós pensamos. É muito maior. Ele possuía, segundo o livro A Gênese, dupla vista. E essa dupla vista fazia com que ele enxergasse, olhasse a uma pessoa e enxergasse o presente, o passado e o futuro. É algo que está escrito, explicado ali, por exemplo, no livro A Gênese também. Teoria da presciência. Na teoria da presciência diz claramente, um espírito que está no alto de um monte consegue ter uma visão atemporal. E o viajante que está pelo caminho tem uma visão temporal. Então aquele que está acima consegue observar se existe um impedimento na estrada, se existe uma ponte caída, se existe um animal feroz, coisa que o viajante não consegue ainda observar. Então Jesus conseguia ter dupla vista. Quando ele tirava em meio a muitos sofredores, algum sofredor, por exemplo, portador da hanseníase, que naquela época era muito comum, ele tirava aquela pessoa e curava, ele sabia que moralmente ele estava preparado para ser curado, que aquela cura não ia prejudicá-lo moralmente, porque nós sabemos através do Espiritismo que as nossas vicissitudes, os nossos embates são para nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes a enfermidade é o remédio que necessitamos, e através da dupla vista ele conseguia enxergar aquele que tinha condições de ser curado, curava-o, aglutinava a multidão ao seu redor, ávidas por fenômenos e por respostas prontas, como até hoje, e dava a melhor cura de todas, que eram seus ensinos, que era a sua palavra. Esta sim é a melhor cura de todas. Então, 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era um espírito crístico. Vamos nos reportar à escala espírita feita por Allan Kardec durante a codificação espírita. Allan Kardec percebeu que os espíritos não eram detentores da verdade, porque os espíritos são as almas dos homens desvestidas da matéria. Então foi necessário
realizar um estudo a respeito do nível evolutivo desses espíritos, e de acordo com as respostas, se classificaria realmente se aquele espírito era um espírito conhecedor do que estava falando. Então ele criou vários níveis evolutivos na escala espírita para poder analisar o teor das comunicações. Então vamos observar. Ele criou os espíritos da primeira ordem, da terceira ordem. Os espíritos da terceira ordem são considerados espíritos imperfeitos, os espíritos impuros, os espíritos agressivos, aqueles dissimuladores, espíritos vaidosos, egoístas, são os espíritos da primeira ordem. Aí ele criou o da segunda ordem, e dentro dessa escala existe uma graduação muito grande. Ele criou então o da segunda ordem. Da segunda ordem são aqueles espíritos bons e benévolos, aqueles espíritos que já compreenderam a finalidade da existência, que já cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos, e já começaram a entender a importância do amor, a importância da fraternidade. São esses que, quando desencarnados, são nossos benfeitores espirituais, são aqueles espíritos que nos ajudam a vencermos os nossos compromissos reencarnatórios. E quando desencarnados, podem ser benfeitores, podem ser os mentores de cada um, podem ser aqueles espíritos que nos auxiliam a caminhar neste mundo que é um mundo de efeitos, porque o mundo das causas é um mundo espiritual. E os espíritos da primeira ordem são os espíritos puros. Os espíritos puros são aqueles espíritos que já são intérpretes fiéis do pensamento de Jesus. São aqueles espíritos que no comecinho da escala ainda podem reencarnar, mas do começo para frente já não reencarnam mais. Quando reencarnam, reencarnam em tarefas missionárias. São os espíritos completistas, como disseram os espíritos da codificação, que vêm aqui realmente nos auxiliar em missões bem definidas, bem específicas. Os espíritos puros são aqueles que já não têm mais nenhum vínculo com o planeta nosso aqui. Já não tem nada o que espiar. Já não tem compromissos reencarnatórios com nenhum encarnado aqui na Terra. Já venceram seus óbices inferiores. Já puderam caminhar com algumas realizações. Porque nós precisamos entender o seguinte: todos nós estamos formando a nossa personalidade espiritual. Nós não temos a nossa personalidade espiritual ainda formada. Nós estamos ainda à busca da humanização. Então, essa personalidade espiritual é formada gradativamente através das reencarnações sucessórias e realmente é uma construção lenta, gradativa, mas que todos nós conseguiremos. A felicidade, os planos superiores, quando nós falamos dos planos superiores, dos espíritos superiores, dos lugares no mundo espiritual que são realmente lugares maravilhosos, todos esses lugares estão reservados para nós, basta que nós tomemos as nossas atitudes. Aqui na Terra é muito importante a vida no planeta Terra, nesta encarnação, é muito importante, porque é aqui que nós forjamos nosso espírito, porque quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas compatíveis com o nosso estado espiritual. Quando nós voltamos aqui para a Terra, nós misturamos os níveis evolutivos, muitas vezes dentro de uma mesma família. E lá nós temos que conviver com o diferente, com o antagônico, e isso que faz forjar o nosso espírito, que incentiva em nós realmente sentimentos nobres e que nos fazem progredir, como por exemplo a tolerância, a paciência, o perdão, que são sempre recomendados pelos amigos espirituais e que são sentimentos construtores de uma vida mais feliz. Então esses espíritos puros, eles já entenderam isso. Eles são espíritos que já são intérpretes realmente da vontade do Cristo. Mas Emmanuel fala algo surpreendente e muito bonito. Diz que acima da escala dos espíritos puros
existe a escala dos espíritos crísticos, da qual Jesus é membro desta comunidade. Os espíritos crísticos são co-criadores do universo, são aqueles espíritos que moldam a criação. Então lá tem espíritos que plasmam planetas, tem espíritos responsáveis por galáxias inteiras, por nebulosas inteiras, espíritos que trabalham no equilíbrio universal, plasmando a criação. Jesus disse isso quando ele falou assim: eu e o Pai somos um. Ele é um espírito co-criador do universo, um espírito crístico. Aí eu estava estudando certa vez o livro de André Luiz, No Mundo Maior, que fala a respeito de Calderalo, o espírito de Calderalo, ensinando André Luiz, dando uma orientação a André Luiz, com relação ao cérebro, em relação à evolução do espírito. E Calderalo estava explicando o seguinte, que nossa mente, em relação ao nosso cérebro, é um edifício de 3 andares. Na parte de baixo estão os automatismos, o sentido anímico da vida, os automatismos. Na parte central estão as conquistas atuais. E na parte superior existe o chamado superconsciente, que o ser humano ainda não atingiu. Quando ele é caridoso, quando ele é fraterno, quando ele tem uma elevação de pensamento, ele dá uns relampejos no superconsciente. Mas o homem ainda não trabalha com ele constantemente. Ele está lá aguardando a nossa evolução. Isso é fascinante, né? Porque o espírito em relação ao cérebro físico, muito bonito. Os neurocientistas falaram a mesma coisa. Quando eles disseram da parte da base, eles chamaram de automatismos também. Quando eles falaram da parte central, eles falaram do inconsciente. Quando eles falaram da parte superior, eles falaram das repressões culturais, os neurocientistas. O Sigmund Freud, o pai da psicanálise, falou a mesma coisa, quando ele disse do ego, do id, ego e superego. Então, é uma coisa muito interessante que estava falando do cérebro. Mas lembram que nós falamos que até os espíritos bons e benévolos reencarnam. Dos espíritos puros já não reencarnam mais. Se não reencarnam mais, não precisam mais do cérebro físico. Concordam? Não precisam mais do cérebro físico. Eles já superaram o corpo material. Não necessitam. Então, por exemplo, a cognição de um espírito puro é completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. Eles, por exemplo, conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eles conseguem penetrar os pensamentos. Eles conseguem viajar pelo pensamento. Um espírito puro tem toda essa expansão mental que um ser humano encarnado, que ainda tem necessidade de reencarnar, não consegue mensurar ainda. Espírito puro. Agora imagine Jesus, que é uma outra faixa além de espíritos puros. É o único espírito que tem autoridade moral sobre todos nós, inclusive sobre todos os nossos corpos. Ele dirige os nossos destinos. E quando pensam, por exemplo, que Jesus está longe de nós, estão enganados. Ele não está longe de nós, está muito próximo de nós. Sabe os nossos nomes e o que se passa em nossos corações. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nenhuma de minhas ovelhas se perderá, como Ele mesmo disse. De modo que Ele é o bom pastor, Ele conhece todas as ovelhas, Ele sabe de tudo o que nós necessitamos. E como Ele é o intérprete da vontade do Pai Criador, Ele sabe trabalhar as nossas vidas de acordo com as leis universais. Lei de causa e efeito, lei da reencarnação, que são leis universais. O equilíbrio universal, o amor. O amor é o equilíbrio universal. Deus é amor.
Toda a criação que nós observamos está envolta no amor de Deus por nós. Toda a criação. Nós ainda, nosso nível evolutivo, só consegue entender Deus por suas obras. Nós conseguimos só entender Deus através das suas obras. Nós não conseguimos ainda penetrar no âmago de Deus, na essência do Criador. Os espíritos puros já conseguem um pouco, e os espíritos crísticos conseguem entendê-lo, conseguem compreender a sua essência. E é o caminho de todos nós. Por isso vale a pena amar, porque amando nós estamos dentro do compasso do próprio universo, Quando não amamos, nós remando contra a maré, sofremos. Temos as reencarnações dolorosas, aquelas reencarnações que nos fazem realmente sofrer. Mas não é necessário sofrer, nós podemos evoluir amando. E foi esse amor que Jesus trouxe até nós. Pela primeira vez ele interpretou esta palavra abençoada de uma forma em que os aflitos eram bem-aventurados, os esfaimados, os dessedentos, todos esses eram bem-aventurados, porque agora eles sofrem, mas depois eles hão de sorrir, como diz o Evangelho. Mas por que isso ocorre? O Espiritismo tem a maravilhosa faculdade de explicar o seguinte, através da lei de reencarnação e de causa e efeito. Por que um aflito é um bem-aventurado? Eu não quero ser aflito, ninguém gosta de ser aflito, não é? Mas através das leis depurativas do Espírito, o Espiritismo explica, suporte bem a sua prova, com resignação e com fé. Use os instrumentos dados por Deus para você suportar este momento, que passa, toda dor passa, e vai acontecer que você vai superar aquela dor com estoicismo, com elegância, e vai poder então evoluir firmemente para a felicidade tão sonhada. Porque quando a pessoa entende algumas finalidades da existência, como por exemplo a humildade, né? Ele percebe que ele não precisa muito para ser feliz, não precisa muito. As pessoas vivem ávidas atrás de muitos bens materiais, da vida imediata, sensações imediatas e efêmeras, e não conseguem ainda cultivar dentro de si o sentimento primordial e constante e progressivo do amor. Quando conseguirem, serão pessoas felizes estando onde estiver. Estando onde estiver. Essa mensagem que Jesus quis passar para nós. Porque quando nós entendermos o Criador realmente na sua essência, nós seremos já espíritos felizes. Seremos já espíritos que entenderam o funcionamento, a dinâmica universal, porque a mesma dinâmica universal que existe nas galáxias, existe em nossa vida também. As galáxias, os planetas, para acharem um equilíbrio cósmico, elas se chocaram muito. Tinha grandes choques, né? Explosões, até elas acharem um equilíbrio gravitacional. Nossa vida é assim também. Para nós acharmos o equilíbrio, temos que passar por algumas lições depurativas. Isso é comum, isso é natural. Mas conhecer Deus por suas obras, temos que observar, não é? Temos que observar as coisas. Por exemplo, tem pessoas que passam por uma flor e nem ligam para a flor. Né? Se já imaginaram, as flores parece que Deus fez uma por uma. É uma beleza, uma maravilha. Mesmo o funcionamento microbiano, o funcionamento dos animais, do nosso próprio corpo, isso é obra de uma inteligência suprema. Né? Então Jesus vem libertar-nos dos nossos atavismos antigos e dolorosos, para podermos enxergar a vida sob um outro prisma, um prisma além da matéria. Então, quando pensamos em Jesus, nós espíritas, temos que pensar no Jesus cósmico. Ele não é aquela pessoa que veio só para resolver nossos problemas,
Porque Ele mesmo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviarei. Ele não disse: eu vou resolver seus problemas. Eu vou te dar força, eu vou te dar paz, vou te dar ensinamento, eu vou te dar equilíbrio, para que você mesmo, que é o autor do seu destino, vá e resolva os seus embates, os seus problemas. Para que você amadureça e que consiga realmente caminhar para a tão sonhada felicidade. Eu estava esses dias, vou contar uma pequena história, a minha esposa não aguenta mais ouvir essa história, mas eu vou contar para vocês. Eu estava lá em São Paulo, existe uma avenida, eu não sei como é que é aqui em Rio Preto, né? Não sei como é que é aqui, mas lá em São Paulo, o trânsito é um exercício de reforma íntima. É terrível, né? Então eu estava vários minutos parados ali no trânsito e tinha um canteiro com umas árvores muito bonitas assim. E aí eu escutei um barulho assim, tac, tac, tac. Eu olhei, era um pica-pau na árvore. Aí eu fiquei observando aquele pica-pau batendo forte na árvore. Eu pensei assim: meu Deus, se ele não fica com dor de cabeça, não é? De bater tão forte na árvore. Aí passou. Depois de uma semana, mais ou menos, veio uma reportagem na televisão, falando, desses canais a cabo, falando a respeito do pica-pau. E falou que ele tem um tipo de um amortecedor ósseo no crânio, que faz com que amorteça a picada. Então eu falei para minha esposa assim: mas que acaso inteligente esse, hein? Vocês já imaginaram criar um amortecedor ósseo? Aí eu fiquei até pensando na teoria do Charles Darwin, né? Da evolução das espécies, que está parcialmente certa, porque faltou a enxertia espiritual ali. Então o pica-pau ancestral tinha dor de cabeça, não é? Porque ele não possuía amortecedor ainda, não é? Tanta dor de cabeça, criaram um amortecedor ósseo para ele. Então veja, achei uma maravilha, achei uma obra de Deus. A gente consegue entender Deus dessa forma. Imagine quando nós compreendermos o funcionamento cósmico, né? A própria criação, a transmigração dos espíritos entre os mundos, que está falado na doutrina espírita. Então é maravilhoso, né? É maravilhoso. Nós estávamos citando a respeito da humildade. A humildade é tão importante para a evolução espiritual, tão importante, que foi a primeira bem-aventurança que Jesus disse. De tão importante que é. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de meu Pai. É tão importante que foi a primeira, porque o espírito que consegue se desvencilhar do egoísmo e da vaidade, ele se liberta de si mesmo, ele fica longe das ilusões, não é, da vida material e do poder temporal na terra, e ele começa realmente a crescer como espírito. Crescendo como espírito, ele vai fazer bom uso da sua vida aonde quer que ele esteja. Aonde quer que ele esteja. Então, quando nós pensamos em Jesus, nós vamos imaginar o seguinte: muito se fala assim, quando eu faço uma prece, será que realmente ele capta essa prece? Será que eu consigo ir até Jesus com a minha prece? Olha, lembra que nós falamos que a sua palavra ficou encravada na psicosfera terrestre? Porque o seu campo aurífico abrange todo o planeta. Todo o planeta. Se nós estivermos falando com Ele, ou orando por Ele, fazendo uma prece, nós entramos na sintonia desse campo. Então, realmente, se você fizer uma prece, e será sentido por Jesus, e os espíritos intermediários, né, os benfeitores espirituais, intérpretes do seu pensamento, irão ver se para você é proveitoso aquilo que você está pedindo, se é lógico, se é algo que realmente vai te auxiliar, porque nós na existência temos o que nós precisamos, não o que nós queremos, que às vezes nós queremos muito conforto, queremos nos desvencilhar dos problemas rapidamente,
E às vezes aquele problema é o seu remédio. Então é analisado no mundo espiritual aquilo que nós pedimos em nossas preces. Mas sem dúvida o lenitivo vem, sem dúvida, dando aquela força, dando aquele impulso. Está lá no Evangelho, eficácia da prece, sem dúvida, porque nós, em nossa existência, temos sempre um pouco mais do que nós merecemos, na misericórdia de Deus, sempre um pouco mais, para nos impulsionar para a frente, porque se nós tivéssemos só o que nós merecemos, seria muito difícil, seria muito complicado, mas a misericórdia de Deus, o amor de Jesus por nós, permite que nós tenhamos sempre um incentivo. Então, por exemplo, uma pessoa complicada reencarna às vezes em meio a uma família que é uma família carinhosa com ele, que dá o apoio necessário para que ele vença a sua encarnação. É uma oportunidade, não é? Um espírito indisciplinado reencarna, pode reencarnar em meio a pais disciplinadores, para poderem realmente conduzir o seu espírito no prumo, sem que caia como antes, é também uma oportunidade. Então vejam, todos nós estamos cercados de amor por todos os lados, ninguém está só, basta nós sintonizarmos com Ele. E foi isso que Jesus nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Primeiro você precisa fazer a sua parte, para que você consiga adentrar-se nesses benefícios dados pela espiritualidade superior. Então vejam, a visão de Jesus através da doutrina espírita é aquela visão daquele ser maior, daquele ser que fez, por exemplo, o Sermão do Monte, não é? O Sermão do Monte foi um dia tão maravilhoso que os espíritos costumam classificá-lo como o dia mais feliz da Terra, em que existiam ali pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, 2.000 pessoas mais ou menos, 1.000 a 2.000 pessoas. É claro que ele não falou somente aquelas 2.000 pessoas, a sua voz ecoou por todo o mundo espiritual, né? De modo que as pessoas sentiram a sua mensagem até hoje. Quando ele desceu daquele barco, com os cabelos revoados ao vento, olhou a multidão com tanto amor e falou aquele poema de paz jamais visto na humanidade, a essência de toda a sua mensagem. Um dia maravilhoso, né? Um dia maravilhoso, que está até hoje. Quando ele acrescentou e resumiu a mensagem de Moisés, não é? Todo o decálogo resumido em uma única mensagem: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí resumida toda a lei. Quando ele falou, por exemplo, não basta só não matar o seu próximo, o seu irmão, mas você não pode também chamá-lo de raca. Raca significa homem reles, era uma ofensa na época. Ou seja, não adianta você só não matar seu irmão, você precisa tratar bem o seu irmão, como você gostaria de ser tratado. Então a mensagem que pode parecer lógica e simples, mas extremamente avançada, porque atrás de toda essa realização, em cima dessa realização que nós podemos fazer em nossa existência, existe toda uma gama de orgulho e vaidade que ainda carregamos, que tem que ser vencida por nós, para nós compreendermos realmente essa mensagem e seguirmos com ela rumo à felicidade, porque Jesus representa a nossa felicidade. Não há nenhum outro caminho, o único caminho é Ele, nenhum outro caminho. Ele mesmo disse assim: aparecerão vários falsos profetas que falarão: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não são. Basta nós vermos a história espiritual da humanidade. Os profetas, Ele que os mandou. Buda, Lao Tse, Confúcio, Zoroastro, em vários lugares do planeta Terra, que transmitiram a mensagem de paz também, e foram enviados por Ele também. Os profetas também.
Então, vejam, ele é o governador do nosso planeta. É o governador do nosso planeta. E está no leme de nossas existências. Então, quando nós pensarmos em Jesus, vamos nos concentrar bastante, vamos pensar com bastante respeito e entender que observar as suas palavras de uma maneira profunda, não superficialmente. Procurem ler, por exemplo, aqueles livros de Emmanuel, aqueles 4 livros, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso. Lá está todas as parábolas de Jesus explicadas por Emmanuel, que no meu ponto de vista é o 5º evangelista. Emmanuel foi um dos maiores pensadores cristãos que já tivemos, um dos maiores pensadores cristãos. Lá está explicado profundamente, realmente, as palavras de Jesus. Leiam, por exemplo, os romances de Emmanuel, vamos ver a luta dos primeiros cristãos para a mensagem chegar até nós aqui. Foi uma luta ardente, sacrificavam o corpo. Do ano 64 até o ano 304 da era cristã, quase 1 milhão de homens deram a vida para que a mensagem chegasse até nós. Hoje nós não precisamos mais sacrificar o corpo, sacrificamos somente as paixões inferiores. Essas sim que nós devemos sacrificar, para encontrarmos o caminho através de Jesus. Eu gostaria de encerrar com uma prece. É uma prece recebida por Chico Xavier, de José Silvério Horta, que fala muito a respeito disso que nós comentamos. Gostaria que me acompanhassem. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, venha a nós o teu reino sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpre-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos e de passados escabrosos, de iniquidades e dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro deste mundo de desterro, distante ainda de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado.